Bom dia, meus queridos alunos de Engenharia de Computação. Então, estou fazendo essa vídeo resposta hoje para a gente entender esse funcionamento da instrução LDR, né? Usando o igual, né? Antes de mais nada, eu queria só pontuar uma coisa, né? É obrigação de vocês, como alunos, acompanhar, né, os fóruns, tá? Todas as perguntas dos colegas de vocês e as respostas que eu ali coloco, né? Então, se na verdade vocês deveriam interagir entre si, mas infelizmente eu não tenho conseguido isso. Se vocês verem fóruns aí, mundo afora, de pessoas que discutem aquilo que amam, né? Seja sobre carro, sobre fotografia, sobre moto, sobre culinária, sobre qualquer outra coisa, há uma forte interação entre eles, ainda que haja um moderador ali no fórum, né? Porque as pessoas fazem aquilo por amor, né? Infelizmente eu não tenho conseguido motivar vocês até esse ponto de que vocês realmente amem a disciplina e que interajam entre si, respondam uns aos outros, ou seja, que realmente tenham aquele desejo de aprender, né? Bom, porém, vocês serão cobrados, né, nas avaliações, tá? E vocês serão cobrados também no contexto das perguntas que os seus colegas fazem, né? Ou seja, você não pode se dar o luxo, a permissão de não ler a pergunta do seu amigo, ainda que você não queira responder, mesmo que você saiba, né, ou que você possa lhe colaborar, mas você vai ser cobrado, né, por aquela pergunta, né, e eu sempre respondo. Então, se você não entendeu a resposta do seu colega, pergunta em cima, né, porque aquilo ali para mim é matéria dada, né. Bom, indo direto ao ponto, que foi o que causou assim essa questão, que é a instrução LDR, né? Vamos fazer um código qualquer aqui, tá? Para gente começar, né? Tudo tranquilo com vocês? Vou botar assim, 0, 1, tá? E vamos fazer uma instrução assim. Agora eu quero carregar em R2, um valor grande, né? Então, um valor de realmente que não cabe, né? Não dá para ser codificado com aquela rolando, né? Então, seria o caso, por exemplo, desse valor aí, né? Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar mais outras coisas aqui. R2, R3, sei lá, 3, né? Move R4,4. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que essa instrução LDR, da forma como ela está apresentada para vocês, do ponto de vista funcional, ela nada mais é do que um move, né? Até parece que você nem está acessando memória, né? Que você está trabalhando com o imediato, né? Olha, então aqui, olha, esse imediato aqui, ele está codificado junto com a instrução. Ele está codificado junto com a instrução. Estou carregando 0 em R0, estou carregando 1 em R1, estou carregando agora o número hexadecimal A, B, B, C, C, D, D em R2. Então, aqui é como se fosse um move. É a mesma coisa de um move, do ponto de vista funcional. Isso é a mesma coisa de um move, tá? Mas, no entanto, você está acessando memória, né? Só que o montador vai fazer isso para você. Então, do ponto de vista funcional, se você quiser carregar um número grande no processador, basta você escrever dessa forma aqui, tá? Tem que colocar esse igual aqui, né? Ok? Agora eu fiquei na dúvida se aqui tem hashtag ou não. Deixa eu só compilar. Acho que não tem, não. Deixa eu compilar aqui, que aí o compilador vai dizer pra gente. Deixa eu ver aqui.
Ele disse aqui pra gente, ó, compile succeeded, ok? Então realmente não tem não. É do jeito que eu coloquei mesmo, sem o hashtag. Né? Agora vamos entender o código gerado pelo compilador, tá? Pelo montador, perdão. Um compilador é quando a gente está falando de linguagem de médio e alto nível, né? Quem está em Assembly é um montador. Então aqui, ó, move tranquilo, ó, ele gerou colocou aqui a mesma instrução que eu tinha colocado, né? Porém, aqui, né? Ele gerou, né? O que foi que ele fez aqui, olha? Essa é no lugar da LDR que eu tinha colocado, ele colocou essa instrução aqui, ó. O valor a ser carregado em R2 vai ser lido do endereço de memória PC mais 4. Do endereço de memória PC mais 4. Onde é que está PC mais 4? Vamos tentar aqui descobrir então, né? Que é o endereço 0x14, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? No 0x14. Lá no 0x14 tá, ou seja, após o final do código, né, após a tua última instrução, ele colocou esse número que você desejava, esse dado, 0x, que está na posição PC mais 4, ó, 0xAABBCCDD, que por coincidência, né, tá, equivale a essa instrução aqui, olha, BGE, tá? Mas isso aqui não vai, né? Isso aqui não vai ser executado, né? Desde que você coloque um loop aqui no final após a sua última instrução, alguma coisa para que o programa nunca chegue aqui. Então eu tenho um dado, né? Eu tenho um dado dentro do código de instruções, dentro da sua memória de instruções, né? Eu tenho um dado lá dentro da sua ROM, né? Que está na posição 14, tá? E que ele vai ser lido para o registrador R2, né? Então a instrução seria essa, R2, vírgula, né? Aí entre colchetes PC, vírgula 4, né? Como o PC aqui, né? Tá na posição 8, né? Mas ele já foi atualizado para a próxima que é 10, 10 mais 4, 14, tá aqui, olha. Então, posição 14. Isso aqui tá em hexa, tá? Exatamente. Isso aqui tá em hexadecimal, né? Então, gente, quando você usa, né, voltando aqui, quando você usa LDR dessa forma aqui, você está acessando memória, até porque você está usando a instrução LDR, né? Porém, o que acontece? Esse dado que você colocar aqui, ele vai ser inserido após o final do teu código, tá? Ele vai ser inserido, ele é um dado, ele não é instrução, ele vai ser inserido após o final do código. E a instrução que vai ser colocada aqui vai ser uma instrução que lê essa posição de memória após o final do código, conforme mostrado aqui para vocês, olha. LDR R2, PC, 4, olha, né? Então, na verdade, essa forma aqui não é uma codificação especial da instrução LDR, né? Não se trata disso. Na verdade, é uma abstração que o montador cria para você. Essa instrução nesse formato, ela de fato para o hardware ela não existe, né? Mas o montador ele cria essa abstração para dar esse conforto para o programador quando você quer quer trabalhar com o imediato, que não dá para codificar em 32 bits, até porque só o imediato em si já é 32 bits, né? Então esse imediato ele vai ser gravado na memória, né? Aqui no caso após o final do código, aqui na posição 14, e lá na instrução LDR ele vai fazer a leitura desse endereço de memória, né? Desse endereço de memória, né? Para então a posição 14. Deixa eu só fazer aqui olha,
Vou puxar aqui minha calculadora para tirar uma dúvida que eu mesmo fiquei. Eu tenho dúvida também, pessoal. Olha, se você pegar C, né? Se você pegar em hexadecimal, C mais 4 dá 10, né? Minha dúvida é porque que esse número aqui, olha, que é esse PC mais 4, mas vocês lembram que o Program Counter, né, lido lá da... isso vai ficar mais claro lá no próximo, no capítulo de microarquitetura. Vocês vão ver isso claramente lá no hardware, né? Mas quando você lê o Program Counter, né, na verdade você está lendo o Program Counter mais 8, né? Vocês vão entender isso. Já dá para desconfiar disso quando você usa o branch, né? Lembra que o branch é relativo a PC mais 8? Então, quando você lê o Program Counter, você está lendo o Program Counter mais 8, né? Então, olha, preste atenção. Como o Program Counter aqui é 8, né? É 8, né? Então, vamos colocar 8, né? Então, vou colocar aqui 8 mais 8, né? Isso em hexadecimal, tá? Então, é 10, né? Só que aqui, ó, é o Program Counter mais 4. Ó. O Program Counter tá em 8. Quando você lê, você vai ler 8 mais 8, tá? E aqui tem mais 4, né? Quando você colocar mais 4, vai bater lá no 0x14, ó. Lá na posição 0x14, onde está o teu dado. Esse dado aqui, se você decodificar, ele equivale a uma instrução. Mas a ideia é que essa instrução não seja executada. Da forma como está aqui, ele vai executar essa instrução, essa, e quando chegar aqui ele vai travar, né? Porque ele vai desviar para o endereço louco aí que não tem nada a ver. Então aqui você teria que ou usar uma instrução do tipo route, né? Do tipo route, né? Não é o nome route, é do tipo route. Até eu respondi no fórum a pergunta de um aluno a esse respeito, como é que para o processador, né? Ou você coloca num loop infinito aqui com alguns NOPs dentro, né? Enfim, aqui seria o fim do programa. O que tem para cá é dado, então não pode ser executado, né? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Que se trata aqui de uma abstração. Alguém perguntou também se precisava colocar 0 aqui, por exemplo, se você quiser, sabe, sei lá, não precisa. Você pode, se você quiser carregar só CCDD ou 0CDD, você pode botar, você pode botar CDD, tanto faz, né? Isso aqui, se ela não conseguir, ela vai tratar como um número de 32 bits cheios e vai jogar na memória. Vamos ver por último aqui o que acontece se eu fizer isso daqui, né? Vou tentar usar move. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer quando eu tentar usar move, né? O move não tem o igual, né, pessoal? Você vai dar erro, ó. Compile failed, ó. Immediate expression requires a hashtag pref. Aí eu tenho errado aqui, peraí. Vamos lá. Compile failed, foi o que ele disse. Invalid constant, ó. 0x, diz que essa constante aqui é inválida, né? Porque ela é muito grande, entendeu? Se eu botar só, por exemplo, DD, ele não vai dar erro, né? Ó, compile succeeded, ok? Então, quando você trabalha com um imediato que não dá para codificar com rolagem, com aquelas estratégias que a gente viu para codificar um número maior, né? Isso aqui dá para codificar, por exemplo. Ó. Isso aqui dá para codificar, né? Ó, compile succeeded, né? Isso aqui dá para codificar. Mas o colega lá do fórum até colocou um exemplo que não dá para codificar, né? Dependendo lá da... Se esse número aqui você não conseguir codificar ele como sendo um número de 8 bits rolado de um número par, um número de 8 bits, isso aqui, DD é um número de 8 bits? Dá para codificar aqui ele como sendo rolado de um número par de bits, né, a serem deslocados? Dá. Então você consegue codificar aqui. Se você não conseguir, aí você vai ter que usar LDR,
né? Você vai ter que usar LDR. Qual é o problema né? Qual é o problema de usar LDR? O problema é porque o acesso à memória é muito mais lento do que acesso a registrador, do que acesso a datapath, entendeu? Quando você, nesse caso aqui, por exemplo, esses números eles estão codificados junto com a instrução de 32 bits, né? Então isso é muito rápido. Isso aqui vai envolver um acesso à memória, né? Isso aqui vai envolver um acesso à memória, né? O que é, além de gastar, aqui eu gasto 2 bytes, tá? Então do ponto de vista de tamanho de código, aqui eu gasto 2 bytes e eu ainda vou realizar um acesso à memória, né? O que vai então me consumir mais tempo e mais memória de código, ok? Mas enfim, o seu é um imediato realmente de 32 bits, não cabe, não dá para codificar nos formatos que a gente estudou, então o montador usa essa estratégia aí para você. Lembrando que não é um formato novo de instrução da LDR, não. Se você vê, na verdade, se você vê, não se trata de um formato novo, né? Olha, é o formato que a gente já estudou, né? A gente já estudou esse formato aqui, só que ele usa a estratégia de ler uma posição de memória que está após o fim do teu código propriamente dito, né, em que ele carrega lá o dado, né, ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.